pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Dittmar. Se você não me conhece, problema é seu. Eu tô aqui hoje pra falar sobre o Olympia Amador, que aconteceu na Argentina no último final de semana. Eu vou falar especificamente sobre as biquínis e eu já quero deixar bem claro aqui que tudo que eu disser aqui é minha opinião, a minha percepção, baseado no que eu conheço da categoria biquíni. Quero trazer pra vocês algumas coisas bem interessantes que eu consegui perceber. Eu vou falar principalmente das meninas que participaram do overall e algumas brasileiras que não entraram no overall, mas vale a pena a gente comentar. Antes de eu começar, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e mandar esse vídeo pra alguma amiga sua que não entendeu nada do resultado. Infelizmente, o material que eu tenho pra gravar esse vídeo é a live que eles disponibilizaram pra gente comprar, né? Infelizmente ainda não temos fotos oficiais, mas pela live já dá pra ver bastante coisa interessante. Eu vou começar então pela categoria Open A. A campeã da classe A, Ayelen, se eu tô falando o nome dela errado, me desculpa, Ayelen, alguma coisa assim. Ela tem um físico muito bonito mesmo. Ela tem uma presença de palco muito boa. Ela tem o que a gente chama de wow factor, né? Que quando ela entra no palco, ela chama atenção. Quando ela entrou no palco, foi a que mais me chamou a atenção. Ela ainda tem algumas coisinhas que dá pra ajustar. Por exemplo, ela cometeu um erro clássico, que é você não ficar bem posicionada no centro do palco, né? Naquele quadradinho que tem ali. Quando você entra no palco, vá direto pro quadrado, não fica ao redor ali, tá? Então ela cometeu esse errinho aí. E ela faz as poses muito rápido. Não sei se alguém mandou eles se apressarem lá, e geralmente na Liga Amadora você não tem muito tempo mesmo. Mas ela não para na pose. O ideal é você armar a sua pose e ficar parada pelo menos uns 3 segundos. Ela não faz isso, tá? Mesmo assim, foi o suficiente pra ela ganhar. Ela tem um físico muito bom mesmo. Daria pra ela melhorar ainda um pouquinho ali a marcação da gota. Se fosse ela pra melhorar, eu trabalharia nas poses e também nesse desenvolvimento ali da gota. Mais uma coisinha sobre ela, ainda achei que o ombro dela tá um pouco marcado demais. Segundo as regras da biquíni, você não pode ter os ombros super marcados, super desenvolvidos. Achei sim que o ombro dela tá um pouquinho desenvolvido demais e o condicionamento talvez um pouquinho passado do ponto. Talvez na hora de comparar ela com as outras, ela tivesse o melhor condicionamento ali, mas esse talvez não seja o condicionamento ideal para biquíni, tá? Tô olhando uma foto dela aqui. Na pose de frente dela também dá pra ajustar algumas coisinhas, mas no geral ela tava bem bonita. Olhando o físico dela assim, é tudo que eu consigo achar por agora. O que ela pode fazer pra melhorar quando entrando na liga profissional? Eu achei que o glúteo dela pode ganhar um pouquinho mais de densidade. Eu não tenho certeza, na verdade, se é falta de densidade ou se ela chegou flat, tá? Porque ela seca, ela estava, mas o glúteo dela tava um pouquinho murcho, assim, dava pra gente ver que precisa de um pouco mais de volume, não sei se volume muscular ou mesmo se faltou encher ali na hora de carbar, se faltou encher um pouquinho mais o físico dela, mas realmente ela era a melhor na classe dela. Passando agora para a campeã da classe B, a Andreina, né? Ela inclusive foi a vencedora do overall. Eu tenho algumas discordâncias, tá, em relação à vitória dela, tanto do overall quanto justamente da classe dela. Eu não acho que ela foi a vencedora da classe dela, mas isso é a minha opinião, posso estar errada. Eu teria escolhido outra menina para vencer a classe B. De frente ela tava muito bem, tem algumas coisinhas que ela pode melhorar na pose também. Ela posa muito de lado, muito de perfil, e isso estreita demais a cintura escapular dela. A cintura fica bonita, mas a cintura escapular fica muito estreita, acaba ficando o ombro muito escondido lá atrás. De frente ela não me chamou muita atenção, não foi a que mais me chamou atenção, e nem de costas. Na hora que elas viraram de costas, tinha 2 atletas que eu colocaria na frente dela. Mas isso, de novo, é minha opinião. Não tem nada a ver com o que o árbitro tem que fazer ou não. Acho que entrando na liga profissional, ela tem que trabalhar bastante na densidade do glúteo dela e precisa também trabalhar nas poses. Eu vi uma entrevista que ela deu logo em seguida da vitória, né? Logo que acabou o campeonato. Ela disse que ela ainda tá começando no fitness, que ela se não me engano, é o primeiro ou um dos primeiros campeonatos dela, é alguma coisa assim. Então ela ainda tem bastante coisa para aprender e eu não acho que eu teria dado para ela, olhando o físico dela nesse campeonato, olhando a live aqui, né? Eu não tenho as fotos oficiais. Olhando a live, eu não teria dado esse resultado para ela. Ela não seria campeã da classe B, no meu entendimento. Mas isso não tira o mérito dela, uma grande atleta, um físico bem bonito, tem bastante potencial entrando na liga profissional. É só ajustar esses detalhes mesmo de densidade do glúteo e alguns ajustes de pose que ela precisa fazer. Passando agora para a campeã da classe C, a Florência. A Florência, na hora que ela entrou, eu falei, ela vai ganhar. Ela é linda, físico muito bonito, apresentação muito bonita. Ainda tem algumas coisinhas
pra arrumar também, como também ela fica pouco tempo na pose, parada na pose, e ela se mexe um pouquinho demais. Mas assim, o físico dela tava maravilhoso, muito bonito mesmo. Glúteo bem cheio, bem marcado na divisão de posterior e glúteo. Ela, pra mim, na minha opinião, era uma das favoritas no overall. Infelizmente, ela não pegou. Talvez tenha faltado um pouquinho de volume muscular mesmo. Ela é um pouco pequena, falando assim, muscularmente, né? Falta construir um pouquinho mais de músculo em alguns lugares específicos, mas o físico dela tava muito bonito mesmo. Eu, se fosse árbitro, teria escolhido ela no overall, mas infelizmente não sou. No geral, eu acho que o que a Florência pode trabalhar mais é mesmo construir um pouco mais de músculo, né? Em alguns lugares específicos, eu acho que as pernas dela ainda estão um pouco pequenas. O glúteo dá pra ganhar um pouco mais de volume, tá muito bom, mas dá pra ganhar um pouco mais de volume. O ombro, talvez eu teria colocado um pouquinho mais de volume ali, não muito pra não passar do ponto, mas ela tem a cintura bem fina, de costas, a pose dela é muito boa. Alguns ajustezinhos também que eu faria, mas ela tava muito bonita mesmo. Passando pra classe D agora, a vencedora foi a Júlia Maria, e na hora que ela entrou, assim, eu sabia, ela vai ir muito bem. Ela realmente tem esse wow factor. E na hora que ela entrou no palco, ela chamou muita atenção. Ela tava muito bonita, o biquíni bonito, tudo combinando muito bem, o cabelo bonito. De costas, eu achei que ela não era a melhor atleta. Aliás, gente, essa classe D foi uma das melhores que tinha, tá? Não tinha nenhuma atleta com glúteo ruim, nenhuma. Todos estavam com glúteo muito bom, tá? Cada uma do seu jeito, mas todas estavam muito bem. Por que eu não daria pra Júlia Maria? Porque eu achei que de todas, o glúteo dela não era o mais preenchido, não tinha mais fullness. Eu achei que a Guadalupe, por exemplo, que era a atleta que ficou em segundo lugar, tinha o glúteo um pouco mais preenchido do que o da Júlia Maria, eu tô confundindo o nome dela. Mas eu também achei que a Guadalupe tava um pouco condicionada demais, então talvez ela tenha passado do ponto aí no condicionamento e por isso os árbitros não quiseram dar pra ela. Mas a Júlia Maria tava muito bonita mesmo. É só esse detalhe do glúteo dela que precisava chegar um pouquinho mais preenchido. Foi realmente uma classe difícil, essa classe D. Todas as atletas estavam muito bonitas. Tinha brasileira nesse line-up também, mas a vencedora foi a Júlia Maria. Acho que o que realmente dá pra ela trabalhar em relação ao físico dela é mesmo esse preenchimento de glúteo. Também não sei se foi falta de carbar melhor ou se ela realmente tem uma deficiência muscular ali, que ela precisa preencher mais de músculo mesmo. Mas ela tava muito bonita, poses muito bonitas, tanto de frente quanto de costas. Eu teria pouquíssimas coisas pra pontuar nas poses dela, mas ela tava muito bem, mereceu ganhar. Também era uma das minhas favoritas no overall. Infelizmente ela não ganhou. Seguindo agora para a campeã da classe E, a brasileira Mariana. Ela tava muito bonita, também foi uma das atletas que na classe dela, na hora que entrou no palco, eu falei, uau, é ela. De frente, eu tava em dúvida entre ela e a Gabriela, tá? Que era outra menina que também tava muito bonita mesmo, também me chamou muita atenção. Mas na hora que virou de costas, não teve dúvida, era da Mariana mesmo. Ela tava muito linda, o conjunto dela tava muito bonito. Cabelo, biquíni, maquiagem, sorriso, desfile, as poses bem encaixadas. Ela tava realmente muito bonita. O glúteo dela tava super preenchido, com a marcação do posterior e glúteo bem delimitada ali, bem visível, sem estar exagerado. O condicionamento tava no ponto. Simplesmente, pra mim, era uma das mais bonitas da noite. E, na minha opinião, ela deveria ter levado o overall. Mas não foi isso que o árbitro escolheu, não foi isso que ele decidiu. E não é porque ela é brasileira, não tô puxando sardinha pra ela. Eu realmente achei que ela estava muito bonita mesmo. Entrando agora na liga profissional, eu acho que algumas coisinhas que a Mariana pode melhorar. Ela pode ainda colocar um pouquinho mais de volume muscular em alguns lugares, tá? Ela ainda é pequena, ela não é a mais musculosa do palco. Ela ainda é pequena em relação ao volume muscular, mas as proporções dela são perfeitas. Então ela tem que tomar muito cuidado na hora de colocar volume aí, porque ela tem que colocar o volume nos lugares certos pra ela não ficar desproporcional. É a única coisa que eu poderia falar do físico da Mariana, porque eu achei ele incrível, tava muito bonita mesmo. E agora a última categoria, a categoria F. A campeã também foi uma brasileira, a Caroline, e eu achei que ela realmente mereceu ter ganhado a classe dela. Ela tava muito bonita. Eu sempre fui uma pessoa que analisei muito o físico da Caroline e eu achei que em vários momentos ela não chegou com o melhor físico da vida dela. E acompanhando ela, realmente eu acho que esse é o melhor físico que eu já vi da Caroline. Ainda não foi o suficiente para ela levar o overall. Eu ainda acho que a Caroline ela precisa um pouco mais de volume de glúteo para trazer esse preenchimento pro glúteo. Então, como ela ainda não tem tanto volume de glúteo, ela precisa secar muito
pra poder marcar um pouquinho ali a gota, né? Essa foi a melhor gota que eu já vi dela, que eu me lembro de ter visto dela. Só que como ela seca muito, acaba marcando demais posterior. Fica um posterior muito... dá pra ver a separação ali, a vertical dos posteriores. E isso é uma coisa que poderia marcar ela pra baixo, mas ela acabou indo muito bem, porque ela realmente era a melhor ali nesse line-up, na classe F. A Ana, que foi a que pegou o segundo lugar, se não me engano, se não me engano, ela é brasileira também, posso estar errada, se não for isso, vocês me ajudem aqui, se vocês conhecem ela. Ela também estava muito bem. Na hora que ela entrou, me chamou atenção. De frente, ela estava muito bonita, mas na hora que ela virou de costas, realmente a Caroline estava melhor que ela. Ainda sobre a Caroline, eu acho que ela tem algumas coisinhas de pose que ela pode melhorar. Ela tem um flow muito bonito, um desfile muito bonito, mas alguns encaixes de pose dela não são muito bons. Eu acho que ela poderia melhorar isso. Mas no geral, realmente, ela estava muito bonita. Ela estava a melhor da classe dela, e esse foi o melhor físico dela que eu já vi. Ainda em relação à Caroline, né, a gente percebe que ela passou do condicionamento um pouquinho, porque quando ela tá na pose de frente, a divisão dela de quadríceps e posterior de coxa fica muito profunda, muito marcada, tá? Isso pode ser uma coisa que prejudicou ela lá no overall. Ela realmente passou um pouquinho do ponto do condicionamento. Infelizmente é o que ela tem que fazer para trazer o glúteo bem marcado. Minhas considerações então sobre o overall de todas essas atletas, realmente todas elas estavam muito bonitas. Uma ou outra assim que eu achei que não deveria ter ganhado a classe, mas no geral todas tinham um conjunto muito bonito. Eu discordo sobre a Aileen e a Andreina terem entrado. A Aileen ficou no top 2, ela tava com um biquíni azul mais escuro. A Andreina ganhou o overall de franjinha, de biquíni azul. Eu discordo sobre ela ter ganhado o overall. Eu acho que pra mim ela não era a atleta que tava mais destacada ali nesse line-up do overall. Eu teria colocado a Florência, ela tava muito bonita mesmo, e o conjunto dela tava muito bonito. Ela realmente precisa colocar um pouco mais de volume muscular, mas o conjunto dela tava muito bonito, ela tava com um glúteo muito bom, e a apresentação dela, ela estava se destacando bastante, então eu teria colocado ela no overall. Eu teria colocado a Júlia Maria também de biquíni azul. Ela não tava com o melhor glúteo de todas, mas ela tinha um glúteo melhor do que a top 1 e top 2 do overall, então eu teria colocado ela no top 3 do overall. Mariana, a brasileira de biquíni vermelho, eu manteria ela no overall, inclusive ela de todas seria a top 1 pra mim. Então eu colocaria Mariana no top 1, Florência no top 2 e Júlia Maria no top 3 desse overall. Mas de novo, né, gente, eu não sou o árbitro, eu não estava lá, eu não vi ao vivo, eu não sei como essas meninas estavam ao vivo, eu tenho só as imagens de transmissão que eles fizeram, então realmente as imagens não são muito boas, mas olhando assim, eu discordo de algumas coisas desse overall. Vai mudar alguma coisa? Não, minha opinião vale de bosta nenhuma, não vai mudar o resultado do campeonato, mas é o que eu acho. Vou falar rapidamente sobre algumas brasileiras que eu consegui detectar nesse campeonato. Pode ser que tenha mais brasileiras do que isso que eu consegui ver. Se vocês souberem de mais alguém, por favor, me perdoem. Na classe A, a gente tinha a atleta Paula. Paula é uma atleta master também, que por ser atleta master, ela tem um físico muito legal. Ainda tem algumas coisinhas pra melhorar ali. Na pose de costas dela, principalmente, ela tem que melhorar um pouco o glúteo, principalmente ali na divisão do posterior e glúteo. Ela tem alguns probleminhas de pose também, que dá pra trabalhar, dá pra melhorar. Mas, no geral, ela tem um físico muito legal, tá? Muito bacana ver uma brasileira aí, master, né, competindo lá na Argentina, levando o nosso nome. Na classe B, não consegui identificar nenhuma atleta brasileira, mas já na classe C, tem uma querida minha amiga, a atleta Mel Mainardi. A Mel, ela tava muito bonita, muito mesmo, acho que o conjunto dela tava muito bonita. Ela se apresentou muito bem. A Mel tem uma dificuldade de chegar um pouquinho mais condicionada. No geral, foi um dos melhores físicos que eu já vi da Mel. Acompanho ela há um tempo. Também acho que tem alguns detalhezinhos de pose que dá pra melhorar, tá? Na apresentação dela. Mas no geral, ela tava muito bonita. Infelizmente, ela não entrou no top 3, mas eu tava torcendo muito por ela. Mas esse foi um dos melhores físicos que eu já vi da Mel. Ela tava muito bonita mesmo. Eu torço muito pela Mel, a gente acompanha ela há bastante tempo. E eu acho que ela merece ser profissional. Então eu torço muito por ela. Já faz um tempo que ela tá aí na luta pra tentar conseguir o cartão profissional dela. E eu acredito que vai ser logo. Eu acho que é só esses ajustezinhos que é mais difícil pra ela do que pra outras pessoas, porque ela realmente tem um pouquinho... o físico dela é um pouquinho difícil de trabalhar, mas eu acredito muito na Mel. Eu acho que ela tem um conjunto muito bonito.
Eu sei que logo, logo ela vai pegar esse cartão profissional. Tô torcendo muito por ela. Na classe D também tínhamos a atleta Patrícia, que é uma atleta incrível, ela é muito bonita mesmo. É uma atleta que migrou da categoria Wellness para biquíni e eu acho o físico dela muito bonito. Infelizmente ela também não conseguiu entrar no top 3, ela pegou o top 5. Eu acho que o principal problema da Patrícia não é nem o físico em si, eu acho que nas poses ela tem algumas coisinhas para melhorar, tá? Ela não apresenta, ela tem uma apresentação bem fluida, eu diria até que exagerada, tá? Dá pra limpar um pouquinho das coisas que ela faz, mas na hora do encaixe das poses, eu acho que tem algumas coisinhas que ela precisa melhorar ainda pra apresentar o físico dela melhor. Infelizmente, por esse detalhe, eu acho que ela não levou uma colocação melhor. Ela pegou top 5, eu acho que o físico dela é muito bonito, ela merece esse Procard urgente. É só esses detalhezinhos de arrumar mesmo. Eu não vi nada no físico dela, assim, que pudesse jogar ela tão pra baixo. Eu acho que o glúteo dela tava muito bom, mas realmente ela não consegue se apresentar pro árbitro tão bem, ele não consegue ver todas as características do físico dela, que é muito bom. Na classe E, mais uma atleta linda brasileira, que é a Isa. Eu torço muito por ela também atleta da Maju. Ela tem um físico incrível, muito bonito. E eu conversei com a Isa pra saber o que aconteceu, porque eu acompanho ela e eu percebia que nos check-ins que ela postava, né, no Instagram, ela tava posando de um jeito e na hora, lá no campeonato no palco, ela acabou posando de outro jeito que desfavoreceu ela muito. Ela acabou pegando o top 4. Infelizmente, ela ficou nervosa na hora do palco, eu conversei com ela e ela me disse que ela simplesmente deu um branco na cabeça dela e ela posou totalmente errado, que minutos antes ela tava posando no backstage pra Maju de um jeito até muito bom. Eu vi as fotos dela no backstage. Na hora do palco, ela acabou fazendo a pose errada. Realmente marcou ela pra baixo, porque ela não conseguiu mostrar as melhores características do físico dela, que ela tem uma cintura muito bonita, uma cintura escapular bem larga, cintura estreita. Então ela mostra muito bem esse shape e ampulheta que ela tem. Eu também torço muito por ela. Sei que esse não foi o melhor resultado que ela poderia ter apresentado por conta do nervosismo que ela ficou na hora e acabou fazendo as poses erradas. É uma menina que merece pegar esse Procard logo. Eu sei que ela vai competir de novo aí no Brasil daqui a algumas semanas. Eu tô torcendo por ela. Ainda na mesma categoria da Isa, né, na categoria E, tem a atleta Gabriela Carolina. Eu não tenho certeza se ela é brasileira. Eu percebi, assim, que parece que ela é brasileira, tá? Ela tava realmente muito bonita. Ela pegou o segundo lugar, ela perdeu pra Mariana, né, que é outra brasileira. Então nesse line-up, aparentemente tinham 3 brasileiras. Se ela não é brasileira, me perdoem, gente, mas eu tenho quase certeza que ela é, sim. Ela tava muito bonita mesmo. Eu também acho que ela tem algumas coisinhas de pose pra ajustar ali, mas o físico dela é muito bonito. O glúteo dela também dá pra melhorar um pouquinho, mas no geral ela tem uma beleza natural, ela chama muita atenção no palco. Eu acredito que ela tá muito perto também do Procard, só ajustar algumas coisinhas aí nas poses e no físico dela, e ela também merece esse Procard. Logo, logo ela vai estar na Liga Profissional. E na categoria F, né, como eu já comentei pra vocês, tinham 2 brasileiras. Eu tenho quase certeza que tem uma terceira brasileira, mas eu não vou falar dela porque eu não tenho certeza, tá? Mas eu vou falar dessas 2 que eu tenho certeza que são brasileiras, que é a Caroline, né, que foi a vencedora, e a Ana. Gente, a Ana é muito bonita. Ela entra no palco e ela, assim, ela chama muita atenção. E o conjunto que ela trouxe estava muito bonito mesmo. A única coisa é que ela erra bastante nas poses, então ela tem que melhorar essas poses aí urgentemente. E como eu já comentei sobre o glúteo dela também, precisa de um pouco mais de densidade, precisa melhorar um pouco o glúteo dela. Mas de frente ela tava maravilhosa, tava muito bonita mesmo. Ela pegou o segundo lugar nessa categoria, perdendo pra Caroline. E ela, assim, gente, é uma das que eu tô vendo que logo, logo vai estar na Liga Profissional também, assim que ela ajustar esses probleminhas que ainda tem pra ajustar. Mas ela tava muito linda mesmo, gente. Eu realmente fiquei em dúvida de frente entre ela e a Caroline. A Caroline tava posando melhor de frente, apesar de também ter uns errinhos de pose ali na pose de frente. Mas a Ana tinha mais erros de pose do que a Caroline. Então, ela precisa ajustar isso, mas de frente as duas estavam muito bonitas. Eu tava muito em dúvida em qual, né, eu escolheria se eu fosse o árbitro, mas de costas realmente ficou pra Caroline, porque a Ana precisa melhorar um pouco mais, precisa trazer um pouco mais de densidade ali pro glúteo dela. Acho que eu falei sobre todo mundo que eu queria falar, eu acho que eu falei sobre todas as brasileiras. Se por acaso eu esqueci de alguma brasileira, me perdoem, eu não conheço todo mundo. Caso eu tenha esquecido de alguém, me perdoem. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse review. Assim que tiver mais um campeonato legal, bacana pra comentar, eu vou fazer um comentário. O que vocês acham que faltou eu falar, tá? Se faltou eu falar alguma coisa,
pode escrever aqui nos comentários também. Se você precisa melhorar suas poses e não sabe o que tá fazendo de errado, me chama no Instagram ou no WhatsApp, eu vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo. Se você quer fazer uma preparação para entrar no campeonato também, como biquíni ou como wellness, você pode também entrar em contato comigo. Se você já competiu ou se vai ser a primeira vez, independente disso, se você já tem experiência ou não, você pode contar comigo. Um beijo pra vocês, espero que todos tenham um restante de semana muito bom, muito agradável. Um ótimo final de semana também, que já tá quase aí, né? Quinta-feira hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.